Carlos Alberto Chapéu foi considerado morto pelos médicos. Teve um momento que eu saí de mim e conversei comigo. Boa noite. O programa de hoje faz uma viagem por um universo misterioso que entrega médicos e especialistas do mundo inteiro. Afinal, o que são as chamadas experiências de quase morte? Essa pergunta motivou os nossos repórteres a percorrerem o país atrás de pessoas que estiveram em situações limite, mas sobreviveram de forma inexplicável. Você vai acompanhar histórias de quem ficou entre a vida e a morte. Mas o que diziam os médicos? Nossas equipes também ouviram os principais nomes da medicina brasileira no assunto. Agora, no Repórter Record Investigação, vocês estão operando um defunto. Essa frase é de um dos médicos que atenderam o paraibano Carlos Alberto na sala de cirurgia. Mas por algum motivo que nem a medicina sabe explicar, ele enganou a morte e surpreendeu aqueles que tentavam salvá-lo. Uma vida dedicada ao trabalho. Muitos anos que são ampliador. Estou 46 anos de televisão. 46 anos. Não tenho cansaço para ir fazer uma reportagem, para ir fazer um trabalho. Com disposição de garoto, ele sai todos os dias com a câmera nos braços. É tanto que os meninos, que às vezes a equipe que vai comigo, não pode ver uma cadeira. Né? E já fico olhando para sentar. E eu passo a noite todinha e não me sento. Mas foi justamente uma viagem a trabalho que quase tirou a vida deste paraibano de 64 anos. Eu acredito que ele viveu uma experiência de morte. Eu vi um homem morto que Deus trouxe de volta. Num momento desse, você não aceita que morreu. Chapéu, sobrevivente de um acidente de carro. Há 25 anos, Carlos Alberto já usava na cabeça o acessório que lhe rendeu o apelido famoso em Campina Grande. Chapéu tinha um ritmo de trabalho intenso. Por isso, um recado dado pela filha naquela época não sai da cabeça dele e da esposa. Antes do acidente, Flavinha chegou e disse: "Painho, para, painho. Pouco eu tô lhe vendo, painho." Aí eu disse a ela, uma coisa que eu jamais na minha vida eu vou repetir. Eu não posso parar. Isso foi na sexta-feira, quando foi do sábado pro domingo acontecer esse acidente. Tudo aconteceu na rodovia PB-148, a poucos quilômetros de Campina Grande. Às vezes você sai de casa, aí diz: eu vou passar em tal lugar, vou passar em tal, vou fazer isso e aquilo. De um dado momento você modifica totalmente. Era noite. Chapéu dirigia depois de mais um dia de trabalho com a equipe. A gente vinha de Buqueirão a Campina Grande. Noite de lua, 60 quilômetros, bem devagar. O motorista que vinha na direção contrária perdeu o controle da direção. Não, eu vejo do mesmo jeito aqueles faróis, aqueles negócios, aquele carro aproximando. E o momento do impacto, né? Logo após a batida, Chapéu conta que se sentiu fora do próprio corpo. Foi aqui que eu morri, foi aqui que aconteceu. Ele sabia que a situação era grave. Para mim, eu saí daqui morto. Chapéu foi levado inconsciente para este hospital de Campina Grande. Os médicos ainda se lembram do estado em que ele chegou ao pronto-socorro. Fraturas nas pernas, bacia, tinha fratura e abdômen agudo, trauma de tórax, trauma de crânio. E nós fomos direto para a sala de cirurgia, não teve nenhuma conversa prévia. Nessas horas, o tempo é determinante. Durante a cirurgia, Chapéu teve uma parada cardíaca.
E nessa parada, tentaram fazer massagem, né? Chegou a fazer injeções de adrenalina sequenciais para voltar e não voltou. Um colega entrou na sala, examinou ele e disse: olha, vocês estão operando um defunto, esse rapaz já morreu. Os médicos insistiam, mas o coração dele não voltava a bater. E não foi pequeno espaço, foi um tempo relativamente longo para a gente chegar a pensar disso, ó, não tem mais o que fazer. E as pessoas sabiam que eu não desistia dos pacientes. Acho que o único paciente de quem eu desisti foi Chapéu. Desanimados, os médicos concluíram: Chapéu estava morto. Pela medicina humana, ele foi dado como morto. Eu acredito que ele viveu uma experiência de morte. Eu acredito. Nesse momento, Chapéu afirma que saiu do corpo mais uma vez. Teve um momento que eu saí de mim e conversei comigo. Quando eu estava conversando comigo, uma coisa que eu não esqueço é essa: vamos fazer de conta que eu morri. De um lado, o medo da morte. Do outro, a vontade de viver. Eu tinha certeza que eu ia voltar. Não sei porquê, mas num momento desse, você não aceita que morreu. Você brinca, vou fazer de conta. Só que não é fazer de conta. As enfermeiras já preparavam a retirada do corpo quando uma delas notou algo estranho. Eu já estava sendo enrolado para descer ao ML e ela percebe uma lágrima, né? Aí a segunda, a terceira. A anestesista teve a sensibilidade de tocar no pulso e disse: o pulso está batendo. Estou sentindo o pulso. E isso foi, meu amigo, uma obra divina, porque ele já estava pronto para ir para a pedra. O inexplicável havia acontecido. Chapéu estava vivo. E aí eu me lembro que eu resolvi recolocar as luvas e resolvi voltar para a cirurgia. A operação foi longa, assim como o tempo de recuperação. E ele foi tratado pela ortopedia, tratado pela parte abdominal, o tórax, certo? Foi para a UTI, passou uns dias na UTI, depois foi para a enfermaria e, graças a Deus, está aí. A história do sertanejo que desafiou a morte ganhou as páginas dos jornais paraibanos. Até hoje, Chapéu faz questão de contar todos os detalhes para quem quiser ouvir. Todo dia eu dou um depoimento. 1, 2, 3, e isso eu me sinto muito orgulhoso. Faço questão de não falhar nenhuma vírgula. Depois de ver a morte de perto, o homem que vivia para o trabalho tomou uma decisão. Agora já não falta tempo para fazer o que mais gosta: ficar bem perto da sua família. Faço questão de reunir todo mundo que eu posso, né, para vir para a nossa casa, para a gente curtir um pouco desse tempo, que a gente não sabe nem quanto tempo tem, né? Então, viver intensamente cada momento. Mas o que dizem os médicos sobre as chamadas experiências de quase morte? O repórter Record Investigação conversou com os melhores especialistas do assunto no país. Entre eles, há apenas um consenso: sabemos muito pouco sobre a mente humana. Relatos parecidos. Basicamente, o paciente ele refere, durante essa experiência de quase morte, que ele está lúcido, consciente,
durante esse período. Agora eu voltei num estágio que a gente só pode ouvir. Aí a pergunta natural foi, eu morri? Sensações que se repetem. Muitas vezes ele se sente fora do corpo. Eu começo a elevar e a ver todo mundo, como se estivesse lá no teto. Teve um momento que eu saí de mim e conversei comigo. Imagens misteriosas. Ao mesmo tempo, ele vê do seu nascimento até a sua morte numa mesma percepção. Uma tela de cinema apareceu e a minha vida começou a passar. São coisas que, né, a gente não sabe explicar de jeito nenhum, só o nosso pai.